A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que o título da lição é Provai se os Espíritos são de Deus. O textuário diz o seguinte: Amados, não creais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe está em Neemias, Tessalonicenses e 1 Coríntios. Neemias 6, versículo 10 ao 14. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. A introdução diz o seguinte: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. É bem verdade que o ser humano, ele busca, existe um desejo dele, de buscar a questão do espiritual, da espiritualidade. O que está no mundo espiritual para o homem, de certa forma, acaba atraindo ele, seja para o bem, seja para o mal. As pessoas buscam, tanto no mundo espiritual, as coisas malignas, como também as coisas boas, que são as coisas de Deus. O ser humano, ele busca a questão da espiritualidade, é algo que eu acredito que é natural dele. Creio que isso já é algo que é uma identidade que Deus mesmo colocou no coração do homem, colocou no ser humano, mas que por conta do pecado, nós sabemos que por conta do pecado, essa identidade ela foi desvirtuada. Então o ser humano, ele realmente assim busca, às vezes, em vez de estar buscando a presença de Deus, as coisas de Deus, discernir as coisas de Deus, ao invés de estar buscando o que é bom, ele busca o que é mal, ele busca a espiritualidade errada, no espiritismo, na magia negra, enfim, tantas outras áreas que invocam espíritos, supostos espíritos de antepassados, mas que na verdade é invocação a demônios. O primeiro ponto diz assim: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Isso aqui é interessante observar, porque realmente a palavra dos profetas significava que era a palavra de Deus.
Quando Deus ele se manifestava, né, pela boca do profeta, era o próprio Deus falando. Mas nós vamos ver também que, e podemos observar isso na própria Bíblia, que não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, existem pessoas que se dizem enviadas de Deus. Deus está falando na sua boca, mas na verdade não é Deus que está enviando. E aí onde entra o dom de discernimento de espíritos. Porque nós sabemos que os dons, certo? Que Paulo lista lá em 1 Coríntios, são os dons que são para a edificação da igreja, certo? Todos os dons são para a edificação da igreja. Mas é bem verdade que, por querendo talvez ser lisonjeado, ou sei lá o que, ser chamado de profeta, como muitos hoje, o profeta fulano de tal, profetiza, não sei o que, misericórdia. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque a maior profecia que nós temos é a santa, inerrável palavra de Deus, fiel, verdadeira, é a palavra de Deus. Aquele que anda por ela jamais erra. Aquele que anda pela palavra do Senhor, certo? Jamais tropeça, jamais cai. Vamos lá. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno, não recebe dinheiro recebe dinheiro para profetizar, é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então, o profeta Ageu e o profeta Zacarias foram levantados pelo próprio Deus para alertar o povo, certo, da reconstrução do templo, de que eles não deveriam somente olhar para si mesmos, para as suas próprias necessidades, mas que eles estavam ali com um objetivo, que era de reconstruir o templo, reconstruir a cidade, começar praticamente tudo do zero. Então Deus estava ali levantando profeta para lembrá-los, né, do compromisso que eles deveriam ter com a casa do Senhor. Então, diante das investidas dos samaritanos, eles tentaram, no livro de Esdras nós observamos isso, que eles tentaram, se não me engano, Esdras capítulo 4, se não estiver errada, fala sobre a comunicação dos samaritanos, quiseram se envolver com a obra, quando os do cativeiro voltaram. E eles foram bem enfáticos, os que estavam ali, os judeus: nós não temos parte com vocês, e vocês não terão parte conosco na reconstrução do templo. Vocês ficam lá de vocês e a gente fica na nossa. Porque, claro, já havia ali, de certa forma, né, é bem expresso, que quando se observa certas intenções, a intenção tão boa, né, fulano tem uma intenção tão boa, mas às vezes quem conhece o coração das pessoas é o Senhor, certo? Nós lembramos da história do povo que se envolveu com Josué. Eu não lembro se eram os gibeonitas, o nome do povo, certo? Eles ficaram sabendo, não tenho certeza. Eles ficaram sabendo da investida de Israel contra aqueles povos, a promessa que Deus tinha através de Josué de conquistar Canaã, e eles estavam conquistando. Então eles, com medo de serem mais um povo
destroçado, né, pelo exército de Israel, eles resolveram fazer uma fraude, né? Eles chegaram, mentiram para Josué, dizendo que queriam fazer aliança com eles. Então Josué fez aliança sem consultar o Senhor. E daí onde começou o negócio errando, certo? Nosso Deus, ele é muito misericordioso. Mas se tem uma coisa que nós precisamos jamais nos esquecer, isso é uma coisa que realmente assim, Deus realmente me ensinou, é que o Senhor nunca vai contra a sua palavra. Se ele diz que é assim, então nós devemos fazer assim. Não tem meio termo, né? Às vezes é necessário a gente tomar uma postura e tomar realmente assim, como fazer que nem Esdras, fazer como Neemias, que não se misturaram mesmo, não quiseram se misturar, porque talvez eles já se lembrassem, né, do que havia acontecido no passado, por conta das misturas, talvez não, com certeza, por conta da mistura entre os povos, né, era um povo que não adorava o Senhor, era um povo que não buscava, havia uma mistura de culto com outros deuses pagãos. Então o povo os judeus que estavam voltando, querendo recomeçar, tendo consciência de que tudo que aconteceu com eles foi por conta da desobediência à palavra do Senhor, então eles realmente não quiseram se misturar. Diante disso, né, porque assim, nosso inimigo, ele tenta de todo jeito, de todas as formas. Pedro mesmo, ele diz que nós não devemos subestimar o nosso inimigo, porque realmente é a verdade. Então ele tenta de todas as formas tentar destruir a nossa comunhão com Deus. Ali o povo estava recomeçando, querendo buscar Deus, querendo obedecer a Deus, realmente obedecer, observar a sua palavra, certo? Então, de todas as formas, o inimigo, ele estava tentando de novo manchar essa comunhão, de novo macular essa comunhão. E aí, já que na palavra do homem eles não quiseram se envolver, então resolveram contratar, pagar, subornar falsos profetas, né? Por isso que ele cita aqui o exemplo de Balaão, para poder fazer com que Neemias caísse na lábia deles. O Senhor me mandou, o Senhor te manda dizer isso, né? A Bíblia não registra realmente esse tipo de diálogo, mas é bem claro aqui, que Neemias deixa bem claro que esses profetas, e eles eram chamados de profetas, foram subornados por Tobias e Sanbalate para tentar convencer, mentindo, dizendo que Deus estava fazendo, dizendo algo que ele deveria fazer, sendo que ele já teve o discernimento de entender que realmente não era Deus que estava falando. E isso é muito, muito importante. O subponto 2 é o seguinte: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Isso aqui é muito interessante. Realmente, Neemias, ele pôde observar que naquela atitude daquelas pessoas, Deus não estava. Naquela palavra, Deus não estava falando. E isso, irmãos, é um exemplo muito, muito, muito maravilhoso para nós. O interessante é que ele teve a consciência de reconhecer o lugar dele. Não é porque Neemias era um líder, certo? Um enviado de Deus para aquela nação, para reconstruir os muros de Jerusalém, para ajudar aquele povo a se reerguer. Não era porque ele tinha consciência da comunhão dele com Deus. Nós observamos isso durante todo o seu livro, certo? Ele era realmente um homem de Deus, um homem que obedecia a Deus, que falava com o Senhor e buscava agir na direção de Deus. Isso é muito claro.
Mas não é por conta disso que ele poderia se achar o tal. Nós conhecemos a história do rei Uzias, que porque a Bíblia mesmo diz que ele se ensoberbeceu, o seu coração se engrandeceu contra o Senhor de tal forma que ele entrou no templo e quis ofertar o incenso, algo que só os sacerdotes poderiam fazer. E os sacerdotes mesmo dizem: tu não tens o direito, tu não pode fazer isso. No mesmo instante em que ele vai fazer aquele negócio ali, se achando tal, porque era rei, porque tinha conquistado, achava que tinha aquele direito de desobedecer à ordem de Deus, que já estava expressa na lei, certo? Ele foi acometido de uma lepra. E por conta disso, por conta da sua desobediência, ficou afastado até o dia da sua morte. Isso está registrado lá em Reis. Então, assim, Neemias, ele, observando a história do seu povo, e sabendo o que a lei realmente dizia, que a palavra de Deus para o povo era a lei de Moisés. Então ele tinha consciência: eu não tenho direito, eu não sou levita, eu não tenho direito de fazer algo que não me convém, não me cabe, não cabe a mim. Então, assim, isso é um exemplo de reconhecimento, principalmente de obediência à palavra de Deus, certo? O que vale a pena a gente lembrar, o que o apóstolo Paulo diz ainda que um anjo descesse do céu, descesse do céu, trazendo outro evangelho, que não é esse que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Então, assim, nós temos que ter cuidado com isso. Examinar tudo realmente à luz da palavra, porque é a Bíblia que realmente mostra o que Deus realmente quer falar para nós. E se aquilo que o profeta está falando está de acordo com a palavra do Senhor, então realmente Deus está falando. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento. O trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto do altar, queimando incenso, o rei Jeroboão. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis 13:3. E realmente se cumpriu ali a palavra do Senhor. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer assim. O altar se fendeu e assim se derramou como o profeta, e a cinza se derramou como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidando-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou, melhor dizendo, mentiu, que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. Lembrando, Deus nunca vai contra a sua própria palavra, certo? Esse exemplo aqui desse profeta velho é o mais desse profeta que foi enviado por Deus. A Bíblia não diz qual é o nome do homem, nem do profeta velho. Esse homem ele foi enviado para profetizar ao rei Jeroboão acerca da idolatria, aquele altar que foi edificado em Betel, para a perdição lá do povo de Israel, das 10 tribos. Aí o profeta foi enviado. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa e perfeita, que Deus falou até quem era o rei que iria fazer aquilo séculos mais tarde, que no caso era o rei Josias. E aí, realmente assim,
Deus usou aquele homem e Deus tinha dito para ele uma palavra, falou através dele para o rei e para quem quisesse ouvir, e falou uma palavra pessoal, algo dirigido ao profeta. E Deus falou para ele que ele deveria obedecer a sua palavra e não fazer contra aquilo. Aí vem um homem velho, um profeta lá, que vem, mente para o profeta cai na lábia dele, não tem o discernimento, certo? Volta com ele, e o interessante, irmãos, é que Deus usou a boca do próprio profeta velho para falar com aquele homem. Vamos continuar lendo aqui. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, ou seja, a palavra dele, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ora, Deus havia levantado o homem para falar a sua palavra genuína. Aí aquele homem comete, um erro, e realmente assim, já me questionei por quê. Jeroboão, sendo um homem pecaminoso, sem futuro, que além de pecar contra Deus, fazia a nação realmente pecar contra o Senhor, ele pede para que o profeta ore e a mão dele é restituída sã. Deus poderia ter dito: de maneira nenhuma, tu vai ficar assim até o dia da tua morte. Pronto. Nós podemos ver que Deus realmente é misericordioso, certo? Mas é muito mais importante para nós obedecer a palavra do Senhor. Através do profeta Samuel, Deus falou para Saul que a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15. Continuando. O velho profeta, depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas certamente de fingimento. É triste, irmãos? A gente tem que ter cuidado para não desobedecer a palavra do Senhor. Já aconteceu realmente assim, de a gente receber uma palavra, Alguém chega para você e diz que teve um sonho, ou tá dizendo que é uma palavra de Deus para você, e se aquela palavra te deixa perturbado, te deixa sem paz, nós temos que ter cuidado. É por isso que eu já me encontrei assim, já recebi uma palavra que me deixou profundamente perturbada, e eu fiquei sem saber o que fazer, e depois de ter aprendido uma lição na minha vida, eu corri para a palavra do Senhor e pedi que o Senhor falasse comigo através da sua palavra, confirmando se o que aquela pessoa estava me dizendo era de Deus ou não. A maneira como a pessoa estava me falando realmente não era do jeito que Deus estava querendo me dizer. Acredito que a palavra ela significava outra coisa, mas não da forma como a pessoa interpretou. Então, realmente assim, eu fui para a palavra e Deus me confortou através da sua palavra. E é tão certo isso que o fruto que eu colhi, depois de ter observado que o que a Bíblia estava me dizendo era realmente a interpretação correta, que realmente eu posso ver que Deus estava agindo através daquela maneira, daquela interpretação, e não da outra forma como a pessoa achava que era correto. Nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel, por meio de Jeremias. Jeremias 29, Nós temos ali no capítulo 29 de Jeremias, Deus falando através de Jeremias acerca de 2 homens que eram levantados, dizendo que Deus falava, através da boca do profeta, que eles dizem que falam em meu nome, sendo que eu não os enviei. Isso é muito sério, irmãos, é misericórdia. Temos também no capítulo 28 de Jeremias, quando o profeta Ananias se levanta contra Jeremias, e Deus fala através de Jeremias e diz: Ananias, se realmente é o Senhor que está falando pela tua boca, então amém, e que essa palavra se cumpra. Porque Deus já havia dito que o cativeiro de Jerusalém seria 70 anos.
E ali o falso profeta Ananias estava dizendo que quebraria o jugo da Babilônia sobre Judá depois de 2 anos. E aí Jeremias diz, tudo bem, se essa palavra é do Senhor, então que se cumpra. Amém. Só que na verdade, vale observar no versículo 8 e 9 que, eu gostaria de ler com os irmãos essa palavra porque eu acho ela muito interessante. Porque é o que Deus já falava para o seu povo, a necessidade de entender se aquela palavra era do Senhor ou não. Jeremias 28, 8 e 9 diz assim, os profetas que existiram antes de mim, Jeremias falando, e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor. Ou seja, como é que se certifica que aquela palavra vem de Deus? O cumprimento dela. Quando aquela palavra se cumpre, realmente foi Deus quem falou. E é isso que o profeta Jeremias está falando. Ponto C. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor? Acho interessante que o autor da lição, ele enfatizou, profeta do Senhor. E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo disseram, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, para Acabe, Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Então disse Micaías, o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Então, o que é interessante, irmãos, é que Josafá, ele era rei de Judá. E mesmo contra a vontade de Deus, ele inventou de fazer aliança com Acabe, rei de Israel. Mas Josafá, ele diferente de Acabe, ele era um homem temente a Deus, e que se humilhava, e Deus realmente assim abençoava a vida de Josafá. O próprio rei Josafá, ele tem o discernimento de compreender que aqueles profetas não vinham de Deus. Isso é interessante. O rei da nação, no caso do reino de Judá, já tinha o discernimento, a liderança, como isso é importante, de saber que aquelas palavras não vinham de Deus. Por isso que ele pediu realmente que um profeta que fosse realmente de Deus fosse enviado até eles para falar algo. E Josafá recebeu o livramento naquela batalha, mas Acabe morreu. Ainda nos dias de Jeremias, continuando, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras anunciadas por Jeremias, as verdadeiras palavras, Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Moisés, ele deixou justamente esse ensinamento para que o povo observasse que se o profeta fosse levantado e ele falasse em nome do Senhor, mas se aquela palavra não se cumprisse, aquela palavra não vinha de Deus, e esse profeta ele seria chamado falso profeta e deveria ser morto, pois está falando, mentindo, dizendo que está falando em nome do Senhor. No Novo Testamento, Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Isso aqui é uma coisa terrível. Jesus falando, ao anjo da igreja de Tiatira, advertindo ele que, dizendo, você permitiu, tenho contra ti, aliás, que existe uma mulher, Deus, aliás, ele permitiu que aquela mulher, o líder da igreja, o anjo de Tiatira, ela se manifestasse de maneira tal que
Na verdade, aquela mulher com as doutrinas delas heréticas, os ensinamentos errôneos, levassem os servos do Senhor, ele mesmo diz, levaram os meus servos a se prostituírem e a comer de coisa sacrificada aos ídolos. Isso é muito sério, certo? Porque às vezes pessoas, infelizmente, são levantadas pelo Satanás mesmo, pelo diabo, para enganar de tal forma a igreja, os irmãos com falsas doutrinas, fazendo parecer que aquilo é de Deus. Nós sabemos que as muitas falsas as seitas, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová vieram justamente pessoas que eram realmente assim, foram ensinadas no Evangelho, mas foram enganadas pelo diabo a tal ponto de se tornarem fundadoras de seitas que pregam totalmente o contrário ao que a palavra do Senhor nos ensina. E isso não é de hoje, irmãos, não é de décadas atrás ou de séculos atrás, não. Isso já na época dos apóstolos já existia. É por isso que o apóstolo João, no texto áureo, ele diz: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, os apóstolos eles já tinham essa consciência, tanto por causa do que já havia acontecido a Israel no passado, porque falsos profetas se levantavam para enganar o povo e desviar o povo da presença do Senhor, da observância da sua lei, como na própria época dos apóstolos já existiam pessoas que se levantavam para disseminar heresias no meio da igreja. Nós observamos esse cuidado de Paulo quando ele fala lá em Atos, capítulo 20, se eu não me engano, acerca dos lobos devoradores que entrariam na igreja de Éfeso, disseminando falsas doutrinas, para ludibriar os crentes, os cristãos, para que eles saíssem da pureza do evangelho e se voltassem para as imundícias, né, como se diz, posso dizer até como as profundezas de Satanás, como Jesus fala ali mesmo ao anjo da igreja de Tiatira. Isso é algo terrível e nós temos que ter cuidado. Temos que nos lembrar sempre que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra e que é nela que nós devemos. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Tudo tem que passar. Tudo tem que passar por ela. Alguém recebe uma palavra, o profeta falando de tal, uma irmã usada em revelação, um irmão usado em revelação, falou, e aí, será que o que ele disse realmente, ou para a igreja, né, no geral, ou para você individualmente, aquilo é de Deus? Vai para a palavra. Senhor, me dá discernimento, me dá orientação, me diz se essa palavra que eu recebi vem de ti mesmo, porque tudo que vem de Deus nos traz paz. Tudo que vem de Deus é de acordo com a sua palavra. Glória a Deus pela sua palavra, porque ela que nos ensina realmente assim o caminho que devemos seguir, é a luz, é o farol, enfim, é perfeita. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Injustiça, é isso mesmo. Então, enfim, o inimigo, ele tá aí, o espírito do anticristo, o espírito daquele que é contra Cristo, contra a igreja de Cristo, contra tudo que é Deus e se chama Deus. E como diz lá o profeta Daniel fala, né, no livro de Daniel, se levantará contra tudo que é Deus. E realmente assim, se eu não me engano é em Daniel que fala. E realmente é algo que nós temos que ter cuidado. Nós vemos aí na mídia, o YouTube tá cheio de vídeo de gente que tanto age como prega palavras assim de maldição, levando o povo a pecar, levando o povo a se desviar realmente das coisas de Deus. Quem assiste documentários
Realmente, assim, nós podemos observar que muitas seitas existiram nos Estados Unidos, né? Um exemplo, né? Nos Estados Unidos, em que eles pregavam, segundo eles diziam, as palavras de Cristo, Deus, e levava aquelas pessoas a viverem de forma escrava mesmo, serviam a ponto até mesmo de, como já aconteceu, de se matarem e realmente fazer coisas abomináveis mesmo, dizendo e pregando, dizendo como se fosse Deus estivesse falando através dele. É terrível. Ponto 3 diz: devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo neste sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, certo? É bem verdade que a gente vive, com certeza, tempos trabalhosos, difíceis, mas a igreja ela não pode perder o foco. Nós não podemos perder o foco. A palavra do Senhor ela permanece a mesma. A advertência ela é a mesma, certo? Para que a gente busque com zelo as coisas do Senhor, busque a presença do Senhor, busque saber qual é a sua vontade. E nisso, à medida que nós vamos estando mais e mais em comunhão com o Senhor, mais o Senhor revela a sua palavra a nós. E quando Deus... é tão maravilhoso a operação do Espírito através da igreja, né? Na igreja, que Deus falando, o Senhor falando, inspirando, né? O apóstolo Paulo diz sobre a questão dos dons. Que os dons, como eu falei, é para a edificação da igreja. Existe o dom de profetizar, né? Existe o dom da fé, existe o dom de discernimento do Espírito, existe o dom de línguas, né? O dom de falar em línguas. E tudo isso, e também a interpretação de tudo isso é para que, quando algo acontecer assim na igreja, quando alguém for se levantar na igreja, né? Para falar algo dizendo que é o Senhor quem está falando através daquela pessoa, a igreja tenha o discernimento de entender se aquilo é de Deus ou não. Porque às vezes, irmãos, como na própria profecia, na própria visão que Deus deu ao profeta Micaías, quando ele foi chamado para profetizar, né? Ele deveria falar igual como os outros profetas estavam ali, lisonjeando, falando mentira para Acabe, mas ele disse que falaria o que Deus mostrou, o que Deus falasse para ele, e ele disse que viu na visão dele, né, um espírito de mentira que saiu para enganar o rei através da boca daqueles falsos profetas. Isso é terrível. Sem discernimento, a igreja acaba tropeçando mesmo, se deixando levar pelo mal, de tal forma que o joio cresce e o trigo desaparece. Deus tem misericórdia de nós. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Aqui no texto de 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o espírito. E realmente assim, o Senhor ele quer falar, né? Deus quer falar à sua igreja, através da sua igreja também. E nós temos que ter cuidado para não, como se diz, acabarmos não crendo em absolutamente nada, né? Às vezes Deus está falando através daquela pessoa e a gente não acredita. Já, tipo assim, como se encaliçou, não quer. Com isso nós também temos que ter cuidado. Porque às vezes Deus está falando conosco e nós não cremos. Como já aconteceu um exemplo comigo, uma irmã foi usada, um exemplo, né? Vou falar um exemplo. Uma irmã foi usada por Deus pra mim, né? E Deus falou através daquela irmã e eu não acreditei. Realmente eu não acreditei no que ela falou.
ela até olhou assim pra mim. Eu acho que ela entendeu pelo meu olhar que eu não estava acreditando. Ela olhou pra mim e disse assim: a irmã crê? Olhou pra mim e perguntou. Aí eu disse: amém. Aí na minha mente eu disse: se for do Senhor, vai se cumprir. E realmente, irmãos, não demorou muito tempo e se cumpriu. Era de Deus aquela palavra, né? É aquela coisa, não podemos, nós temos que ter o equilíbrio, né? A Bíblia mesmo diz que o espírito que habita em nós é de equilíbrio, ou seja, espírito de moderação. Ou seja, nós temos que, Senhor, se for o Senhor que falou, amém, glória a Deus. Vai para a palavra, que se aquela palavra não te deixa bem, vai para a palavra, busca discernimento, busca. Nós temos materiais, irmãos. Nós temos realmente assim algo precioso, o maior dom, que é o Espírito do Senhor que habita em nós, Ele que nos direciona para a palavra do Senhor, para confirmar, para negar, ou então negar, porque aquilo não era de Deus, então Ele vai dizer para nós: não, aquilo não fui eu que falei, e o Senhor fala através da sua palavra. Deus, Ele nos deu esse maior dom, que é a presença do seu Espírito em nossas vidas, para termos esse cuidado, essa direção, e nós devemos buscar. Nós erramos porque não buscamos. Nós somos ludibriados porque não buscamos, certo? E aí é onde está o perigo, né? Nós devemos ter realmente cuidado. Continuando aqui diz: nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as escrituras. O dever, com certeza, se não estiverem, são consideradas anátema, são amaldiçoadas, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Ponto 4 diz assim: por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. A igreja é quem deve julgar, certo? Aqui o apóstolo Paulo está falando lá em Coríntios que se alguém é levantado em profecia, que a igreja julgue, certo? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Aqui ele fala do maior dom, né, que é o dom do amor, que nós devemos buscar. Que esse é o maior fruto, creio, com certeza é o maior fruto que o crente ele pode produzir, que é o dom do amor, certo? E ele mesmo vai dizer que a pessoa ela pode ser usada, até porque nós observamos no exemplo lá do profeta velho, que ele foi usado em profecia. Deus usou a boca dele para falar com um profeta que desobedeceu a sua palavra, certo? Então, nós estamos sujeitos a falhas também, temos que ter cuidado. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa, para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo, Jeremias 3, 28. A mensagem pode ser o produto da opinião daquele que profetiza. Ao invés de ser Deus, na verdade, está falando, é algo que aquela pessoa quer falar dizendo que é Deus que está falando, né? Até mesmo porque assim, existe a questão da opinião pessoal da pessoa que ele está dizendo aqui, né? Que a gente poderia dizer a questão da carnalidade. E existe um inimigo mesmo que toma a boca daquela pessoa para falar. Como o exemplo lá de Micaías, o espírito de mentira na boca dos profetas para enganar Acabe. E existe também as pessoas que realmente querem falar, dizendo que é Deus que está mandando aquela mensagem para a pessoa, e sendo que não é. A gente observava muito isso, irmãos, quando a gente ia para orações. No começo da minha fé eu via muitas essas coisas assim, de pessoas falarem coisas assim. Você percebia que não era de Deus aquilo, mas
algo que a pessoa estava querendo falar para chamar atenção para si, ou sei lá o que. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natan entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Davi chega para Natan e diz que tinha um desejo de construir a casa do Senhor, né? Que ele morava numa casa boa, enquanto o Senhor habitava em tendas. Aí ele fala para Natan esse desejo, e Natan diz: rei, faz tudo que lhe vier ao coração e tal. Aí Natan vai para casa, vai, né, sai, e Deus, é como se Deus dissesse assim, não é assim não, Natan, peraí, eu que vou dizer o que eu tenho que dizer para ele. E aí Deus fala, entrega a mensagem a Davi, que não seria ele que construiria a casa. E interessante que Deus ainda faz uma pergunta a Davi, né? Por acaso, tipo assim, por acaso, alguma vez eu reclamei porque estava habitando em uma tenda, pedi que alguém construísse uma casa para mim, né? Deus não habita realmente em templo feito por mãos humanas, mas, e ao entregar a mensagem, o profeta Natan realmente, Deus usou a sua boca para falar realmente o que ele queria dizer, a mensagem que Deus realmente queria entregar. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno disseminador de mentiras, como o caso lá dos falsos profetas, como eu já falei, no exemplo lá que o rei acaba morrendo, né? Aí ele diz, lemos sobre isto em 1 Reis 22, que é o espírito de mentira que falava através dos falsos profetas. E em tantos outros falsos profetas que existiram, se levantaram no meio de Israel para enganar o povo. Como devemos julgar as profecias? Ponto 5. Examinando as escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Isso realmente é importantíssimo. A palavra de Deus é o prumo, ou seja, prumo que o profeta Amós fala. Deus, assim como Jesus, né, gostava de usar exemplos de coisas cotidianas que as pessoas conheciam, né? O prumo, ele, para quem já viu alguma construção, né, o pedreiro foi lá construir uma coisa na sua casa e se você tiver observado, ele usa um peso, aquele peso ali geralmente é de chumbo, por isso que a palavra prumo vem do latim plumbo, que significa chumbo. É um peso que geralmente é de chumbo, amarrado, seguro, né? Seguro por um fio. E esse prumo é que dá um alinhamento, certo? Para o pedreiro, né, e tal, na engenharia, enfim, para que a casa, ela literalmente não seja levantada torta. Então, o prumo é o que alinha, que deixa a parede, que faz com que a parede seja levantada de forma reta, que ela nem seja, para que quando o pedreiro for levantando a parede, ele possa sempre observar que o que ele está fazendo está reto, está alinhado, está de acordo. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, ele mesmo falando, diz que a sua palavra é o prumo, é o que alinha, é o que é reto, é o que realmente assim coloca à prova se aquilo está alinhado ou não. Isso é interessante. A palavra de Deus, ela é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas 1:8, né? Quando Paulo diz que se um anjo do céu descesse e propagasse outro evangelho que não fosse considerado amaldiçoado. Através do dom discernimento de espíritos, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Quando a profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias.
O crente, que é ovelha do Senhor, conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Só quem tem o dom de discernimento de espíritos é que pode entender isso? Não. O dom de discernimento de espíritos, como eu já falei, é algo direcionado à igreja, ou também pode ser algo, né, voltado para uma pessoa só, enfim. Digamos assim, alguém é levantado em profecia no meio da igreja, e a pessoa que tem o discernimento de espírito, o dom de discernimento de espírito, vai poder dizer se isso é de Deus ou não. Mas é só quem tem o dom que pode discernir, não. Porque o Espírito da verdade habita em nós. Como eu já falei, esse Espírito, ele nos dá esse discernimento. Por isso que Paulo disse, o que é espiritual, né, discerne, o que é espiritual discerne bem tudo. Então, realmente, quem realmente está em comunhão com Deus vai saber dizer se aquilo é de Deus ou não. Já aconteceu exemplo assim, lá na nossa igreja, de alguém aparecer querendo trazer uma inovação para a igreja e tal, ser acolhido pelo pastor, aquela coisa, mas na mesma hora você sente que aquilo tem algo errado no seu coração, que há algo errado, e mesmo assim você às vezes nem precisa falar, você não precisa nem abrir sua boca para falar. Com o tempo Deus mostra se o objetivo de Deus fazer você sentir algo não é de se comunicar a todos, às vezes é só para sua edificação. E às vezes você não precisa falar para todos, até nisso a gente tem que ter cuidado. Realmente assim, com o tempo Deus vai mostrando que aquilo não era da vontade dele, certo? Continuando, a profecia se conhece pelo seu sabor. Também o sotaque, né, entre aspas, de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando o estrangeiro fala. Compare Cibolé com o Chibolé, que é o caso que aconteceu lá em Juízes. Um povo tinha um sotaque diferente de outro. Finalmente, os que são perfeitos têm razão de costume. Finalmente, os que são perfeitos têm razão. De costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, certo? Essa palavra de Hebreus, ela é interessante porque o apóstolo ele mesmo diz, né? O escritor aos Hebreus diz que realmente os que são maduros na fé já têm os seus sentidos exercitados, já são experimentados, já sabem realmente, no caso ele compara, né? A criança, ela não tem como comer um alimento sólido se o estômago dela não está preparado. Então ela vai se alimentando aos poucos com leite, com um mingauzinho, com a papinha, vai crescendo os dentes. Aí começa a comer um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, né? Ou uma sopinha, enfim. Até o seu organismo estar preparado para comer o que é sólido, arroz, feijão, carne, enfim. O nosso organismo, ele é um exemplo disso, do espiritual, de que nós temos que buscar realmente a presença de Deus, e à medida que vamos amadurecendo na fé, na experiência, nós vamos observando e discernindo que aquilo é de Deus ou não. A conclusão diz o seguinte: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. A igreja, ao longo dos séculos, ela foi edificada assim, né? Através da operação do Espírito Santo, como Jesus mesmo falou aos apóstolos, né? Estes sinais seguirão aos que crerem, certo? Justamente porque eles seriam usados pelo Espírito de Deus para não só pregar a mensagem do Evangelho, da salvação, da libertação, mas também para ensiná-los a andar no caminho, né, do Evangelho, da palavra sã, da palavra pura,
Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, da outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a isso, que nós devemos considerar uns aos outros e devemos exortar uns aos outros para que a gente não caia em pecado, para que a gente ajude uns aos outros e o bom andamento da obra do Senhor ela continue e o crescimento da obra ela seja um crescimento bom, certo? Um crescimento sadio e sempre em conformidade com a palavra do Senhor. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Eu acredito, irmãos, para terminar, que é impossível, alguém que verdadeiramente está sendo usado pelo Senhor, que Deus está falando mesmo pela sua palavra, que não venha nenhum fruto bom daquilo, de forma alguma. Quando é Deus realmente quem está falando, o fruto ele é bom, o fruto ele é permanente, o fruto é para edificação, para crescimento. Então Deus jamais vai levantar alguém para menosprezar o outro, para realmente assim, acontece sim, né? A gente pode ver que Deus já levantou muitos profetas através da sua palavra, nós observamos isso para corrigir, mas aquela palavra ela realmente era necessária, uma palavra de correção, mas nenhuma, e toda palavra que vem de Deus, por mais que ela seja de correção, como em Hebreus mesmo diz, que naquele momento ela produz uma tristeza em nós, mas o fruto dela é para a vida eterna. Mas mesmo assim, até nisso, Deus ele tem o cuidado, Ele jamais vai falar algo para destruir alguém, para acabar com alguém, certo? Para macular, certo? Mas sim para edificar, para, em vez de espalhar, ajuntar mais ainda. Porque é isso que a sua igreja deve ser. Jesus mesmo disse que nós devemos ser um, como ele e o Pai eram, como ele e o Pai são um. E nós temos que ser um, certo? Às vezes alguém se diz ser levantado por Deus e não precisa nem ser pago, subornado, como os exemplos que nós vimos, não. Às vezes só quer lisonja, só quer ser chamado de profeta, só quer ser chamado de mulher de Deus, e enfim. Mas Deus às vezes não tá naquele negócio ali, não. Quando aquela palavra realmente assim, às vezes a pessoa não tem nem a má intenção, certo? Mas assim, aí onde entra, sempre, o que a lição está mostrando para nós é isso. Nós temos que discernir, nem tudo que você recebe, você não pode simplesmente devorar. Você tem que realmente, até, por exemplo, quando a gente vai fazer um feijão, a gente cata o feijão. Você não vai simplesmente botar o feijão na panela do jeito que você tira do pacote. Porque ali pode ter pedra, ali tem feijão que não presta. Por isso que Paulo diz que observe tudo, retém o que é bom, certo? Então, nós temos que ter cuidado. A igreja tem que buscar isso. Se aquele homem, se aquela mulher está falando, dizendo assim, em nome do Senhor, é dever nosso, direito nosso, de buscarmos, termos discernimento para saber se aquela palavra é do Senhor ou não. E tudo que o Senhor fala para a sua igreja é para edificar, é para construir, não para destruir, não para plantar o mal. E quem planta o mal é o inimigo da obra, como na parábola do joio e do trigo. Quem planta o mal, quem planta discórdia, quem planta palavras de destruição é o inimigo da obra, não o Senhor. Por isso, irmãos, vamos ter cuidado e busquemos sempre essa orientação do Senhor de observar a sua palavra. Se aquilo que foi dito está de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja mais e mais, em nome de Jesus. Amém.